Não há como falar de transporte de uma cidade do tamanho de São Paulo sem falar de urbanismo, sem falar de plano diretor. Então peço para que você assista o vídeo do urbanismo para você entender o que a gente quer fazer com o plano diretor de São Paulo. Agora, sendo mais direto em relação ao transporte público aqui de São Paulo, a primeira coisa que tem de ser feita é se mexer nas três empresas que coordenam ali todo o transporte da nossa cidade. Nós temos a CET, temos a SP Trans e temos o DTP. Só nessas empresas nós estamos falando de mais de 4.000 pessoas trabalhando. Então nós temos de rever a estrutura dessas empresas em primeiro lugar. E a grande trava do nosso transporte são os ônibus. Aqui em São Paulo, só para você ter uma ideia, nós temos mais de 17.000 quilômetros de vias. E é impressionante como desde os anos 60 nós temos as mesmas famílias sempre ganhando os mesmos lotes das mesmas linhas. Estranho isso, né? Só para você ter uma ideia, a última licitação, que foi de 32 lotes, apenas um lote teve 2 concorrentes. Todos os outros, 31 na verdade, teve apenas um concorrente para cada lote. Ou seja, é uma competição de um só, é você competindo com você mesmo. Como que você garante melhor eficiência ali na prestação de serviço e um preço justo quando você tem apenas uma empresa competindo? E por que isso acontece? Porque aqui em São Paulo nós fazemos uma das piores coisas que tem para se fazer no transporte público. Diferente da enorme maioria das principais capitais do mundo desenvolvido, nós não separamos o risco de capital do risco de operação. Como assim? Eu vou explicar. Para você prestar serviço aqui em São Paulo, você precisa necessariamente, e esse é um grande erro, possuir os ônibus e as garagens. Ou seja, para você prestar um serviço de ônibus, o ônibus tem de ser seu, a garagem tem de ser sua. Isso está errado. Devemos separar o prestador de serviço do proprietário dos equipamentos. Como assim? Quando você vai comprar um ônibus e uma garagem de ônibus para prestar um serviço, você está falando de cifras extremamente altas. Então este contrato precisa de um longo tempo de duração justamente para dar segurança jurídica, segurança financeira para o investidor. Nós temos de separar isso do risco de operação. Ou seja, o jeito certo de fazer é: quem comprar o ônibus, quem comprar a garagem de ônibus, pode ser uma pessoa, pode ser um investidor, pode ser um fundo, pode ser um grupo de investidores. Estes vão ter garantidos por meio de contrato um tempo longo de locação desses equipamentos. Isso vai fazer com que valha a pena investir nesses equipamentos. Então o dono da garagem, o dono do ônibus serão uns. E quem vai operar esses ônibus por meio de locação desses equipamentos? Outra pessoa, outra empresa. Esta empresa com um contrato de muito menor tempo. Ou seja, se você está insatisfeito com o serviço prestado por essa empresa, você tem um contrato curto que poderá facilmente ser trocado. Isso, inclusive, aumenta a possibilidade de mais empresas concorrerem pelos mesmos serviços. Você vai ter essas empresas alugando o equipamento, os ônibus e a garagem e as garagens dos investidores, e aí você consegue ter empresas de outros lugares, não só de outras cidades, não só de outros estados, mas inclusive de outras partes do mundo competindo pelo serviço a se prestar aqui na nossa cidade. Além disso, obviamente, nós temos de trazer de volta as vans aqui em São Paulo. Eu, pessoalmente, sempre pegava uma van para ir até o metrô. E, infelizmente, naquela época você tinha muito problema de van clandestina. Era aquele cara batendo na porta, sobe aí, aquele negócio, passageiro quase que saindo pela janela. Nós temos de trazer de volta as vans, mas do jeito certo, com contratos e com regulamentação, para que se tenha uma concorrência também entre a prestação de serviço dos ônibus e a prestação de serviço das vans, que são muito mais capilares e muito mais eficientes em diversas localizações aqui da nossa cidade. Além disso, nós temos de trazer absolutamente todos os aplicativos que queiram revolucionar e trazer mais tecnologia para a nossa cidade. Diferente do atual prefeito, nós devemos trazer o Uber, não ficar ali ameaçando com projetos de leis ou com regulamentações absurdas a inviabilização desse serviço. Temos que trazer a 99, temos que trazer todos esses aplicativos, e não só de carros. Nós temos que trazer os patinetes, temos de trazer as bicicletas, nós temos que trazer inclusive aplicativos de ônibus. Nós temos o Buzzer, nós temos o Ubus, nós temos de trazer
trazer todas essas soluções para que elas compitam entre si aqui em São Paulo para oferecer o melhor preço e a melhor prestação de serviço para os nossos cidadãos. Uma outra coisa que nós temos de botar o dedo na ferida, e poucos pré-candidatos vão ter a coragem de falar sobre isso, é justamente falar sobre a indústria das multas. Nós temos sim uma indústria das multas aqui em São Paulo, né? Principalmente porque os avisos de multas demoram muito para chegar. Então, às vezes você toma a mesma multa recorrentemente porque o aviso da infração não chega. Infelizmente, aqui em São Paulo, nós não temos multa para educar ou para trazer mais segurança. Nós temos multas para arrecadar dinheiro para a prefeitura. Então, duas medidas que eu pretendo fazer para acabar com isso é: número 1, acabar com o rodízio em São Paulo. O rodízio, por mais que pareça contraintuitivo, ele não traz benefícios para o nosso trânsito. Normalmente a pessoa que utiliza carro no seu dia de rodízio, ou ela desvia a rota pelo bairro, trazendo ainda mais trânsito, ou ela se utiliza de um carro mais velho, um carro que vai quebrar mais, um carro que vai causar mais acidentes, um carro que é mais inseguro, e justamente isso traz mais prejuízos para o nosso trânsito. Não existe sequer um estudo que mostra que o rodízio foi eficiente para a melhoria do trânsito de São Paulo, mas o rodízio é um enorme instrumento arrecadatório aqui para a prefeitura. E uma outra coisa que eu pretendo fazer é acabar com os radares de São Paulo, não simplesmente eliminando todos, mas trocando esses radares por lombadas eletrônicas. Hoje o radar, infelizmente, ele é usado não para que a pessoa reduza a velocidade, mas para que essa pessoa seja induzida a tomar uma multa, consequentemente a prefeitura tendo arrecadação com esses radares. Nós devemos trocar por lombadas eletrônicas, que é aquele equipamento muito mais visível, piscando de verde e amarelo, com um limite de velocidade estampado, inclusive mostrando a qual velocidade o carro anterior passou. Isso vai fazer com que a gente não multe o cidadão, mas com que ele de fato reduza a velocidade e cause menos acidentes.